Olá pessoal, bem-vindos a mais uma visita a Israel. Hoje nós vamos lembrar a vocês uma das coisas bonitas que tem na Terra Santa são as suas produções agrícolas. Muito curiosamente, a gente conhece nas passagens bíblicas que falam na Terra Santa sobre a obrigação de plantar na terra. A criação do homem no Gênesis já fala que ele foi colocado num paraíso, no jardim do Éden, para cuidar e plantar e manter essa natureza. Então, parte da visão judaica está na manutenção da natureza. E um pouco mais de 100 anos, quando o início do movimento sionista se deu, parte de um dos braços do movimento sionista era o famoso Kerem Kayemet, uma fundação, um fundo para cuidar da manutenção, do plantio, do reflorestamento, da purificação, da despoluição dos rios. Todo esse é um trabalho feito pelas organizações no início do movimento sionista e que se dá origem desde a passagem bíblica de chegar na terra de Israel e plantar. E a Bíblia cita de que encontramos várias leis sobre a colheita, sobre todo o material agrícola, os anos que são permitidos, todos os detalhes dessas leis. Mas a gente não vai falar das leis, vamos falar um pouco sobre algumas dessas plantações, algumas dessas belezas da natureza que temos aqui na terra de Israel. Cita a Bíblia que tem 7 espécies abençoadas: a espécie do trigo, a da cevada, da uva, da figueira, da romã, da azeitona e do mel da tâmara. Nós temos aqui, como vocês podem ver, as imagens de algumas dessas espécies, chamadas 7 espécies famosas da Bíblia, e que dentro dessas espécies aqui em Israel é bem comum encontrar em várias épocas do ano colheitas, e se trabalha, e são muitas delas também levadas para o mundo inteiro exportado, seja o vinho, seja o mel da tâmara, o silã, hoje em dia até mesmo o vinho de romã, muitos desses produtos conhecidos que são abençoados aqui na terra de Israel, e cada um tem sua especialização no assunto de relação com a terra de Israel, da bênção que tem na relação com o povo de Israel. Tem algumas conotações interessantes, mas eu queria trazer para vocês aqui algumas delas, pelo menos para a gente lembrar para a época que a gente está vivendo agora, onde estamos no inverno. Nós temos aqui um pouco das imagens sobre a colheita das uvas. A terra de Israel tem regiões que são abençoadas, seja na região dos montes da Judeia, seja nas regiões das colinas do Golano ou da Galileia, regiões que são repletas de plantios das diversas variedades de famílias das uvas, e produção muito grande de vinho aqui em Israel. Na verdade, ao longo de muitos séculos não era muito desenvolvido, já que a terra ficou no domínio islâmico por muitos anos, desde o século VII em diante, com o intervalo do período dos Cavaleiros das Cruzadas. Nesse período islâmico quase não se desenvolveu a produção de vinho, já que a proibição do Islã de beber álcool. Já nos últimos 100 anos voltou a produção de vinho aqui em Israel, e em especial depois da Guerra dos 6 Dias, aumentou mais ainda nas regiões das montanhas da Judéia, Samária e das colinas do Golano, uma região muito boa para a produção de uvas e assim também a qualidade do vinho. Então, é muito interessante isso também de entender, e a importância que tem na produção, na plantação do vinhedo, das parreiras. É tão importante que na literatura judaica fala que se durante o plantio alguém anunciar que o Messias está chegando, você termina de fazer o teu plantio e só depois você vai receber dar as boas-vindas para o Messias. O quanto importante é o plantio das árvores na terra de Israel, e as 7 espécies estão envolvidas nessa mesma obrigação, nessa mesma importância. Uma outra coisa bem curiosa é que todas as leis ligadas aos plantios agrícolas, as coisas da agricultura, nós temos ciclos anuais. E assim como no ano fiscal nós temos nos nossos negócios, uma vez por ano que prestar contas com os impostos, também na literatura judaica fala que temos para a produção agrícola também um momento, uma data específica que é o início de um ano. E nós estamos exatamente agora nessa semana, lembrando a data, comemorando a data chamada 15 de Shvat, Tu B'Shvat.
né? Diz a literatura judaica que existem 4 inícios de anos novos, um ano para os reis, um para as festas, que é o primeiro dia de Nissan, um ano novo para os dízimos da parte da pecuária, que é o primeiro dia de Elul. Tem um ano novo que a gente chama para a contagem do ano sabático e a contagem do que a gente fala da criação do mundo, que é o Rosh Hashanah, conhecido em 1º de Tishrei. E temos no dia 15 de Shvat, a princípio tem uma discussão entre o dia 1º ou o dia 15, não vamos entrar agora nos detalhes talmúdicos, mas é bem interessante. E no dia 15 a gente comemora o ano novo da agricultura, da árvore. E daí a gente tem uma tradição muito grande aqui em Israel, renovada com a fundação do Kerem Kaemet, de plantio das árvores. Mas plantio dessas árvores dos últimos 100 anos não é só o que a gente tem em Israel, como a gente falou, 7 espécies abençoadas, a gente encontra aqui árvores que são de séculos. Podemos ver aqui as famosas oliveiras. Vocês podem ver as oliveiras como elas são enrugadas e bem largas. Quanto mais enrugada e quanto mais larga, mais velha ela é, diferente da maior parte das outras árvores, que para identificar a idade, costumamos ver os anéis que se encontram dentro dela quando a gente corta uma parte do tronco, vemos anéis, podemos identificar e contar quantos anos tem aproximadamente. Já no caso das oliveiras, não temos essa possibilidade de ver os anéis, que elas vão se enrugando, e quanto mais enrugadas, mais idosas elas têm. Existem algumas, como essas aqui da direita, que estimam os botânicos que elas têm aproximadamente 900 anos, alguns teólogos vão dizer 2.000 anos, uma discussão pequena, mas de bastante idade. Ok? E a produção da árvore da oliveira produz a azeitona, que a gente conhece, a gente muitas vezes não sabe diferenciar, talvez achando que são árvores diferentes, quando na verdade é a mesma árvore, a azeitona verde e a azeitona preta, é o início da estação e o final da estação, ou seja, a mesma árvore vai dar o fruto verde no início da estação e deixando ela no pé por mais 2, 3 meses, vão virar pretas. E com isso a gente pode produzir ou azeite ou fazer a azeitona em conserva. A produção da azeitona em conserva leva um tempo, tem que ficar limpando com água, com sal, vinagre, tem toda uma receita específica, não se come do pé diretamente, como muitas outras frutas, ela é muito dura, a gente aperta, espreme ela, a prensa histórica, como a gente pode ver aqui à esquerda, as prensas históricas encontradas em muitos lugares da região do norte de Israel e nas montanhas da Judéia também, onde tem muita plantação também de oliveiras, lugares altos. Então a gente encontra muitas dessas prensas que produziam o azeite no passado, hoje em dia industrializado, mas ainda encontramos muitos lugares de visitação que mostram como era o processo da produção. Uma visita muito bonita também nas estradas quando se viaja ao norte para Galileia, encontrar campos e campos de oliveira. Como a gente está na época de Mishvat, a árvore que simboliza a festa do ano novo das árvores é exatamente a amendoeira, porque justo nessa época é quando ela se encontra florida, né? A gente tem a maior parte das nossas árvores que elas primeiro trazem as flores e só depois os frutos. Então aqui a gente pode ver quando se identifica nas estradas e nos campos um branco, como vocês podem ver aqui à direita, todo esse branco aqui não é nenhuma capa, é simplesmente as flores da amendoeira que estão no seu auge depois da metade do inverno. A gente está agora passando exatamente na metade do inverno. Então, grande parte das flores começam a sair e logo vai começar a se brotar o fruto da amendoeira, que é a amêndoa famosa que a gente conhece, que ela tem diversas especialidades, diversas coisas boas que tem para a saúde das pessoas. Além disso, também tem outros produtos que a gente tem da amendoeira, como o leite de amêndoa e também o famoso doce marzipan. Nessa época do ano, é uma época que, bom, agora com o corona não é exatamente isso que acontece, mas ao longo de todos os anos, nessa época, onde se saem muitos passeios para caminhar pelos campos e ver as amendoeiras todas elas brancas, como vocês podem ver aqui à direita na foto, perto de Beit Shemesh, e em vários lugares temos vários fotógrafos que saem nessa época do ano para tirar lindas fotos que tem ao longo da estrada com essas flores brancas. Então, se Deus quiser, para o ano que vem, a gente espera que mais turistas estejam presentes aqui, agora com o país já em mais de 30% vacinado, possa abrir
as fronteiras e no inverno do ano que vem poder ver essas amendoeiras ao vivo e não apenas digital. Um grande abraço para vocês e temos muitas outras árvores das 7 espécies e outras que se produzem em Israel. Numa oportunidade a gente vai poder falar sobre elas. Um abraço a todos, se cuidem.